Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Será que o momento atual é um bom período para se investir em renda fixa? Alexandre, você está ficando maluco. Como assim? As ações em quedas, os fundos imobiliários em quedas e você falando em renda fixa? Isso mesmo, é possível ganhar bastante com a renda fixa, com os movimentos do mercado. A volatilidade também incide na renda fixa e é isso que a gente tem que entender. O investidor de longo prazo, antes de tudo, tem uma carteira diversificada e dentro dela a renda fixa é muito importante. Vamos falar aqui das suas vantagens, mas vamos falar sobretudo da marcação a mercado, como funciona a volatilidade dentro dos títulos, entender os seus movimentos para assim ganhar com o movimento do mercado, com a taxa de juros. Então, não é ficar tentando acertar o mercado, e sim ir se posicionando muitas vezes em ativos que também podem trazer um ganho expressivo para a carteira, que é o caso dos títulos pré-fixados e os títulos híbridos. Então, são títulos públicos e privados que com o movimento do mercado ocorre a sua valorização ou desvalorização. E é muito importante o investidor saber como funciona. E por vezes aqui no canal trago conteúdo sobre renda fixa e da sua importância. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Clica no botão vermelho, clica no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vamos com tudo aqui para o nosso conteúdo. Teve algum iluminado na internet que falou em perda fixa. Eu discordo totalmente. A renda fixa dentro de uma carteira de longo prazo tem diversas funções e entender que a renda fixa ela se divide em títulos pré-fixados e pós-fixados. Os títulos pós-fixados têm as suas funções. Usar o Tesouro Selic, um fundo DI, com liquidez para reserva de emergência, reserva de oportunidade. Isso traz uma menor volatilidade para o portfólio, deixa uma carteira mais segura, a sua carteira vai variar menos que o mercado, vai ajudar a ter mais tranquilidade, além de ter as reservas para os momentos que for necessário. Além disso, temos a renda fixa pré-fixada, que ela sofre a volatilidade também, como o mercado de ações, como os fundos imobiliários. Então, é possível usar dessa renda fixa para ter um ganho. E é o que eu estou fazendo para a minha carteira. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar qual posição que eu abri em renda fixa para tentar ganhar com o movimento do mercado, ok? Antes de tudo, é entender como funciona. Não é uma recomendação de compra, mas é algo que a gente pode sim aplicar dependendo do momento do mercado. E o que a gente tem que entender é que a renda fixa ela se divide em pós-fixada, são aqueles títulos que vão ter um movimento atrelado à Selic, ao CDI futuramente. Eles são eliminados de risco de mercado, mas o seu risco ele não é totalmente eliminado, uma vez que existe o risco de crédito. E qual é o risco de crédito? É aquele risco em que quem emitiu aquele certificado bancário, quem emitiu aquela debenture, pode sim dar calote. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Temos CDBs aí pagando 200, 300% do CDI. Será que tem um risco embutido? E o risco que existe é o risco de crédito. Não é a variação de preço como um risco de mercado, mas é um risco de calote. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo nos títulos pós-fixado. Eu vou colocar um gráfico para vocês aqui, para vocês entenderem o risco de crédito. Então, o risco de crédito ele é menor no Tesouro Direto, que é o governo que está dando garantia para empréstimo desse dinheiro. Então, temos também o CDB de banco grande, que ele tem um pouco mais de risco, mas é ainda um risco muito controlado por ser uma instituição financeira grande. E temos o CDB de banco pequeno e as debêntures, que tem um risco maior. E a debênture, é claro, depende da classificação da empresa de risco, depende do momento da empresa e qual é a empresa que está emitindo essa debênture. A gente tem o risco de crédito mesmo nos títulos pós-fixados. E os títulos pós-fixados têm os seus objetivos aqui para o curto prazo, tá? Então,
Essa é o pós-fixado. Já o pré-fixado são aqueles investimentos que a gente vai ter maior prazo de duração, médio e longo prazo. Então a gente vai jogar aí 4, 5 anos para frente, onde a gente vai ganhar com a pré-fixação das taxas. E a gente tem no mercado diversas opções de títulos pré-fixados. Vou colocar alguns exemplos aqui de títulos privados, que são aqueles títulos emitidos por instituições financeiras e empresas. No caso de instituições financeiras, os CDBs prefixados. Por exemplo, hoje nós temos títulos prefixados de 13%, 14% ao ano. Também temos debêntures, por exemplo, a empresa Petrobras emitindo debêntures de 10% ao ano. Então aqui temos alguns exemplos. Também temos títulos híbridos, que dentro do título prefixado, além da taxa prefixada, temos um indexador, no caso o IPCA. Então temos aqui o exemplo de um CDB, um banco X emitindo IPCA mais 6%. Então percebam que na lei nós temos uma taxa pré-fixada e o IPCA. Todos esses títulos aqui pré-fixados, eles sofrem da marcação a mercado. Então a taxa de juros futuro, quando ocorre a sua variação, também vai mexer nesses títulos. E além dos títulos privados, temos os títulos públicos, o Tesouro Direto. Então temos títulos pré-fixados, como exemplo aqui, temos o Tesouro Pré-fixado 2024, 2026, do Tesouro IPCA+, uma NTNB ou NTNB principal, que tem também interferência da marcação a mercado. Então esses são os títulos que sofrem da marcação a mercado e a gente vai entender daqui para frente como que ocorre essa variação. Antes de tudo, é muito importante fixar um conceito. Ao aplicar o seu dinheiro numa taxa pré-fixada, num título pré-fixado, se carregar para o vencimento, pega a taxa pré-fixada. Mesmo que durante o caminho o preço desse título ele sofra variação, você vai pegar lá no final a taxa pactuada. Então, se montar uma operação pré-fixada e sofrer aí uma variação negativa, expressiva com relação a esse título, não é para ficar apavorado, não é para vender correndo. Por quê? Porque se carregar para o vencimento, vai pegar aquilo que foi pré-fixado. Se for IPCA, a taxa que mede o desempenho da inflação, mais uma taxa pré-fixada, é isso que vai carregar lá até o final, ano a ano, ok? Então não é para se apavorar. E a marcação a mercado, ela ocorre desde o momento da aplicação até o momento do vencimento do título. Nós temos que entender o que a gente vai usar como base aqui, não é a Selic nominal, não é aquela taxa informada pelo Copom, e sim a Selic Over. O que é a Selic Over, Alexandre? É a taxa de juros futuro e ela varia todo dia. Desde a manhã, quando abre o mercado, até o fechamento do mercado, ela tem variação. Isso depende da expectativa da economia. E a taxa de juros futuro aumenta quando a expectativa da economia é ruim e ela diminui, ela cai quando a expectativa é boa, quando o mercado está bem. Então, entendendo esse conceito, agora a gente vai ver como que isso interfere nos títulos pré-fixados. Quando ocorre a queda da taxa de juros, ou seja, o mercado entende um bom momento para a economia, quando a taxa de juros tem a queda, ocorre a valorização do título comprado, seja o título privado ou público. Olha aqui essa gangorra. Essa gangorra aqui é o movimento dos juros. Os juros caem, o preço do título ele se eleva, ele fica maior. Isso por quê? Porque ocorre que o investidor, quando tem um título na mão, ele já prefixou uma taxa. Se a taxa de juros cai, os novos títulos emitidos têm preços menores. Então, o seu título que está na mão, ele vale mais. Ele tem maior apreço pelo mercado. Então, por isso que ocorre essa valorização. É esse conceito. E quando ocorre, Alexandre, o aumento da taxa de juros, que é o que está ocorrendo com o nosso mercado hoje. Quando aumenta a taxa de juros, a expectativa para a economia é ruim, o que ocorre? Ocorre que tem uma desvalorização dos títulos. Isso também, vamos olhar aqui para a gangorra, olha aqui a flechinha empurrando os juros para cima. Aumentou os juros, os títulos têm os preços nominais diminuídos. Isso os títulos curtos, mais próximos agora de vencimento, ou os títulos longos, que estão aí com maior tempo para o vencimento. E quanto maior o tempo, maior essa variação. Então a gente fala de curva de juros curtos
e longos. Isso aí tem essa interferência nos títulos, eles têm a queda dos preços. Isso porque o título que você tem na mão, quando ocorre um aumento da taxa de juros, os novos títulos emitidos pelo governo são com taxas maiores. Então o seu título ele passa a valer um pouquinho menos. Vou fazer uma observação, nas LTNs, nos pré-fixados totalmente, ocorre um cálculo efetivo aqui para poder chegar à taxa nominal que vai pegar lá no final. Então lá tem um cálculo diferente, até tem um cálculo, aqui não é o objetivo do vídeo, o importante é a gente entender como funciona esses movimentos e qual que é o objetivo do investidor de longo prazo. Quando ele vai fazendo os seus aportes, ele identificar esses momentos e usar desses momentos ao seu favor, e é o que eu estou fazendo agora. Então muitas vezes tem uma tensão tão grande na taxa de juros futuro que às vezes vale a pena um posicionamento. Assim que ocorre o alívio, a inflexão da curva, ocorre uma valorização para a carteira. Olha que interessante. Então, se o investidor ele sabe como fazer isso, ele buscar o conhecimento e ele no momento certo fazer, isso traz sim uma grande potencial. Então, o que aconteceu lá de 2015 até 2018? Houve a queda da taxa de juros. Caiu lá do patamar de 14%, 15%, para lá em 2019 em 2%. Olha a queda acentuada da taxa de juros. Os títulos pré-fixados se valorizaram muito. Então nessa época eu tinha algumas posições pré-fixadas lá em cima. Quando ocorreu a queda, meus títulos valorizaram bastante. E eu, para pegar essa valorização, eu vendi os títulos quando as taxas caíram. Lá para 2017, finalzinho, eu vendi bastante título e peguei a marcação a mercado. E para pegar a valorização da marcação a mercado, tem que vender o título antes do vencimento. E hoje, como que está aqui a taxa de juros? A taxa de juros nominal, nós estamos agora em 7,75, com expectativa de um aumento da taxa Selic para 9,5%. E acredito que essa taxa ainda ela vai subir. Enquanto a inflação não estiver controlada, a taxa Selic continua aumentando. E a taxa de juros futuro também. Naqueles dias de maior tensão ocorre o maior movimento da taxa de juros futuros. E o que acontece? Aumenta as taxas dos nossos títulos e a gente pode se posicionando, aproveitando essas taxas maiores. E quando ocorrer um alívio da economia, a gente pode ter o efeito da marcação a mercado. Esse tipo de investimento é para o mês que vem, para 3 meses, 6 meses? Não. Na verdade é um movimento aqui para 2, 3, 4 anos. Assim que tiver uma perspectiva melhor para a economia, a taxa de juros parar de subir, ocorrer a inflexão da curva, a gente começa a ganhar com a marcação a mercado. Então é importante entender esse movimento e é isso que eu estou fazendo. Até vou colocar na tela para vocês aqui uma posição que eu estou abrindo. Eu abri na verdade 2 posições totalizando esse valor de R$15.000. Eu coloquei aqui em Tesouro IPCA mais 2026. Então quer dizer, Alexandre, que você deixou de investir em ações? É só em renda fixa? Não, eu continuo fazendo os aportes, reinvestindo os meus dividendos na renda variável, mas agora eu estou migrando inclusive um pouco do pós-fixado para o pré-fixado e montando algumas posições. Alexandre, e se der errado? E se a taxa de juros ela não começar a cair, ela continuar aumentando bastante? Não tem problema. Se a minha posição der errado, eu vou carregar essa posição lá para 2026, médio prazo, posso até colocar um objetivo meu de vida aqui, sacar esse dinheiro lá na frente, que vai me dar uma taxa de 5%, que esse título está pagando 5,2% ao ano, mais o IPCA. E o IPCA agora está dando 10%. Então eu não posso ignorar esse tipo de investimento. A gente tem que ser versátil. Muitas vezes não é um ou outro. Ou eu só invisto em ações, ou eu só invisto em renda fixa. Não. Eu tenho que ter uma carteira diversificada e muitas vezes atrelar a títulos que inclusive vão me trazer proteção inflacionária. Essa forma que eu tenho que pensar e não ficar todo quadrado pensando de uma forma só. Eu tenho que abrir a minha mente, entender como funciona. Não é momento de largar as ações, não, continua com os aportes, mas quem sabe a gente vai fazendo alguns aportes aqui estratégicos, táticos, para ganhar com o movimento do mercado e assim a gente vai crescendo o nosso patrimônio para chegar nos nossos objetivos financeiros. Não esqueça aqui de deixar nos comentários o que vocês acharam aqui da estratégia, se dá para aplicar ou não, o que vocês estão fazendo para a carteira de vocês.
Eu fico por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!